Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Vamos tentar desvendar a identidade da pessoa, talvez mais incompreendida e muitas vezes ignorada da Trindade, o Espírito Santo. E olha, essa análise pode realmente transformar a forma como a gente enxerga a fé. Pensa bem, quando a gente fala de Deus, é mais fácil imaginar o Pai, certo? E Jesus? Bom, ele foi um homem que andou aqui na Terra. Mas e o Espírito Santo? Para muita gente, ele é um grande mistério. Uma pomba, um vento, uma força meio abstrata. Só que a verdade é muito, mas muito mais profunda que isso. Essa tabela aqui mostra bem o contraste, né? De um lado, as ideias que a gente costuma ouvir. Do outro, o que a Bíblia realmente diz. O ponto principal é: o Espírito Santo não é um algo, uma coisa, ele é alguém, uma pessoa divina, um consolador com quem a gente pode ter um relacionamento de verdade. E aqui está o grande problema de não entender quem ele é. A fonte dessa análise usa uma analogia que eu achei sensacional. Ignorar o Espírito Santo é isso aí. É ter um smartphone de última geração e usar só para fazer ligação. É ter um superpoder à disposição e nunca usar. É simplesmente perder o melhor da experiência. Ok, então vamos mergulhar nisso. Deixar as metáforas um pouco de lado e ir direto ao ponto. Quem é o Espírito Santo na sua essência? Bom, teologicamente falando, ele é a terceira pessoa da Trindade. Totalmente Deus, igual ao Pai e ao Filho. Para facilitar, pensa assim: se Deus Pai é a fonte de energia, a usina, Jesus é o fio que conduz essa energia, o Espírito Santo é a luz. É a manifestação visível, a ação. Sem ele, tudo ficaria só no potencial, entende? Uma palavra-chave na Bíblia para descrever ele é pneuma, do grego. Significa vento, sopro. E faz todo sentido. A gente não vê o vento, mas a gente sente os efeitos dele, né? É a mesma ideia. Ele é esse sopro de Deus que deu vida lá em Adão e que nos dá a vida espiritual hoje. Invisível, mas inegável. Agora, o nome que o próprio Jesus usou para se referir a ele é talvez o mais íntimo: Paráclito. A tradução é algo como aquele que é chamado para ficar ao lado. Olha que incrível, ele não é uma força distante, ele é um advogado pessoal, um conselheiro, um consolador que caminha com a gente, bem perto. Mas ok, como a gente pode ter certeza que ele é uma pessoa divina e não só uma força, uma energia? Tem uma história bem dramática no livro de Atos que deixa isso claro como a luz do dia. A história é sobre um casal, Ananias e Safira, que mentiu sobre uma oferta que fizeram. Aí o apóstolo Pedro confronta eles, e a fala de Pedro é pá, direta. Ele diz que eles mentiram ao Espírito Santo e logo em seguida conclui: você não mentiu a seres humanos, mas a Deus. A mensagem não podia ser mais clara. Mentir para o Espírito Santo é mentir para o próprio Deus. Certo. Agora vamos para o que realmente interessa, né? Como isso tudo funciona na prática, na vida real. Porque, no fim das contas, é isso que importa. Esquece um pouco a teologia complexa e vamos pensar no dia a dia. Pensa nele como uma espécie de GPS espiritual. Primeiro, ele nos convence. Sabe aquela vozinha lá no fundo? É como uma bússola moral que aponta o caminho certo. Segundo, ele guia a gente em decisões difíceis. E terceiro, ele ensina. É ele quem faz as palavras da Bíblia saltarem da página e fazerem sentido para a nossa vida. E não para por aí. Os papéis dele são ainda mais profundos. Ele não faz só uma visita de vez em quando. Ele habita em nós. O nosso corpo se torna o templo dele. Sabe quando faltam palavras para orar? Ele intercede por nós. E ele nos capacita, nos dá força para cumprir nosso propósito. E essa presença dele gera uma transformação de caráter. E aqui tem um detalhe que muita gente deixa passar. A Bíblia fala em fruto do Espírito no singular. Não frutos. Por quê? Porque é um pacote completo, um combo. Essas qualidades todas não são algo que a gente produz no esforço, sabe? São o resultado natural da presença dele. Assim como uma macieira simplesmente produz maçã. Ok, então chegamos no ponto crucial. Como a gente passa de saber sobre ele para realmente conhecer ele? Como se constrói essa conexão pessoal? A fonte dessa apresentação faz uma comparação que é perfeita. É totalmente possível ter o Espírito Santo morando em nós sem ter um relacionamento com ele. É exatamente como ter um colega de quarto. A pessoa tá ali, na mesma casa, mas a gente nunca conversa, nunca interage. A presença existe, mas a conexão, zero. Então, como mudar isso? Como quebrar esse gelo? Aqui estão 5 passos bem práticos. Primeiro, reconhecer que a gente precisa da ajuda dele.
Segundo, convidar ele ativamente para cada parte do dia. Terceiro, aprender a prestar atenção, a ouvir os seus sussurros. Quarto, evitar entristecer ele, que é basicamente ignorar a direção que ele dá. E por último, buscar ser continuamente cheio da sua presença. E tudo isso que a gente conversou nos leva a um desafio final, bem prático, para colocar toda essa teoria em ação. No fim das contas, o Espírito Santo é a grande diferença entre uma religião morta, baseada na nossa própria força, e um relacionamento vivo, que confia no poder dele. É o que transforma um conceito distante de Deus na sua presença constante e real. E aqui está o desafio. É simples, mas pode ser revolucionário. Pelos próximos 7 dias, antes de começar qualquer tarefa, antes de uma reunião, de uma decisão importante, antes de qualquer coisa, faça uma pausa. Respire fundo e diga, de coração: Espírito Santo, eu te convido para este momento. Me guia, me mostra o que fazer. E a gente termina com essa pergunta no ar. O que será que acontece quando a gente para de tratar o Espírito Santo como um conceito e começa a buscar ele como uma pessoa? O que pode mudar quando se para de ignorar a pessoa mais poderosa da Trindade que vive dentro de nós? A resposta para isso não está na teoria, está na experiência.